trabalhando com a equivalência F dado A. Encontrar o valor futuro, sendo que foi dada uma série uniforme de pagamentos. Um exemplo clássico, vamos lá. Se eu aplico minhas economias mensais de R$300 em um fundo de investimento que me rende cerca de 2% ao mês, quanto terei acumulado quando minha filha recém-nascida tiver completado os seus 18 anos? É, portanto, um exemplo onde o pai ou o avô, alguém interessado no bem-estar de uma pequena recém-nascida, faz um investimento para que quando essa menina tiver 18 anos, digamos, para entrar na faculdade, esteja disponível um determinado montante que ajude, de repente, ela a cursar a sua faculdade. Então, digamos que o pai está economizando R$300 por mês e aplicando a taxa de 2% durante esses 18 anos. Qual o valor futuro que ele vai conseguir acumular nesses 18 anos? Vamos lá. O valor, a série uniforme, são parcelas de R$300. A taxa 2%. A pergunta é, qual o valor futuro acumulado? E o prazo seria de 18 anos, traduzindo-se em meses, 216 meses. Bom, vamos lá. Será que é possível calcular através da tabela financeira? Vejamos. Para se calcular através da tabela financeira, eu teria que encontrar o cruzamento entre 2% e 216 meses. A tabela financeira não tem esse valor. Encontramos aqui, portanto, uma primeira inconveniência da tabela financeira. A tabela financeira não é possível, a não ser que você imprima diversas páginas para a tabela F dado A, você vai ter como calcular para um número tão grande de períodos. Então, esse é um exemplo onde não é tão simples calcular através da tabela financeira. Fica, portanto, para se calcular de uma outra forma. Esse é o exemplo do pai que deseja acumular um determinado capital dentro de 18 anos e, para isso, ele vai efetuar um desembolso mensal de R$300, aplicando a uma taxa de 2% ao mês, algum fundo ou algo parecido, para que no futuro ele tenha uma reserva de capital para sua filha recém-nascida. Ou seja, quando ela tiver 18 anos, qual é o valor futuro que ele vai ter conseguido guardar para sua filha? Essa é a pergunta. Nós vamos usar a função do Excel, VF, inserir função, foi usada recentemente, VF, ok, a taxa na célula B2, 2%, o número de períodos são 216 meses, o valor a ser pago seria negativo, menos 300, são 216 desembolsos no valor de 300, o valor presente é zero, não há nenhuma aplicação no momento zero, são 216 aplicações decorrentes a cada mês, não há nenhum valor presente, e tipo também deixa em zero. Ok, eu tenho, portanto, a resposta, que o valor futuro acumulado no decorrer desses 18 anos passa aí de 1 milhão. Da mesma forma, o primeiro passo é limpar os registros da calculadora. E agora, para proceder o cálculo de F dado A. É aquele exemplo onde o pai pretende acumular um determinado montante durante 18 anos, os 18 primeiros anos de sua filha. Ele então vai investir mês a mês o valor de R$300, é um desembolso, portanto, change signal, é um desembolso mensal, portanto, trata de uma série uniforme, PMT, R$300 por mês, a taxa de 2%, durante 18 anos, que são 216 meses. Como a taxa está em mês, eu tenho que colocar 216 meses. E aí eu pergunto para a HP qual que é o montante acumulado durante todo esse período. Um total aí de R$1.065.757,75. Uma pequena fortuna. Bom, e a equivalência A dado F? Seria
conhecido uma série uniforme de pagamentos, ou melhor, encontrar uma série uniforme de pagamentos, sendo que foi dado o valor futuro. Um exemplo seria esse aqui. Quanto que eu devo aplicar ao mês em um plano de previdência se eu desejo acumular 1 milhão nos próximos 25 anos? É aquele jovem que decide fazer um plano de previdência e ele quer saber, daqui a 25 anos, quando eu tiver, hoje tenho 20, quando eu tiver 45 anos, eu gostaria de possuir o meu primeiro milhão. Qual que é o valor mensal que eu devo separar para esse investimento, supondo aí uma remuneração de 0,9% ao mês? É a série uniforme que eu quero saber, o valor futuro esperado, de formação, o valor futuro formado, né, seria 1 milhão, o número de períodos, a exemplo do anterior, é um número bastante expressivo, 300 meses, e a taxa 0,9% ao mês. Para se resolver este exemplo através da tabela financeira, novamente encontramos algumas restrições da tabela financeira. O número de meses muito grande e a taxa 0,9. Está aí mais um inconveniente da tabela financeira. Quando a taxa é um valor quebrado, 0,9, 1,2, nós temos aí a impossibilidade de se calcular através da tabela financeira, uma vez que ela tem só valores inteiros de taxa. Fica aí, portanto, para esse exemplo, o uso de um outro recurso. É claro que se o número de meses fosse menor e a taxa inteira, poderíamos calcular a equivalência ADA do F da mesma forma como foi feito nas outras equivalências. De igual modo, vamos calcular esse ADA do F através do Excel. Esse é o exemplo do jovem que pretende por 25 anos, ou seja, 300 meses, fazer um investimento mês a mês num plano de previdência privada, com o objetivo aí de obter, após 25 anos, o seu primeiro milhão. A taxa desse investimento, desse plano de previdência, seria algo por volta de 0,9%. Qual seria o valor pago mês a mês, o valor investido mês a mês? Vamos usar a série, ou melhor, a função inserir, função PGTO, que foi usada recentemente. Ok, os parâmetros vão ser respondidos. A taxa 0,9% na célula B4, o número de períodos 300 meses, valor presente, não há nenhum valor aplicado no momento presente, o valor futuro desejado é 1 milhão, o tipo é 0, ok, o jovem deverá desembolsar R$ 656,88 a cada mês, durante 300 meses, 25 anos, para assim obter o seu milhão. Notem que esse valor é um tanto alto na medida em que a taxa é pequena. Se tivéssemos aí taxas maiores, digamos de 1,2, já diminuiria bem a parcela a ser investida mês a mês. Nota que é muito importante a pessoa, quando for procurar um plano de previdência, buscar um plano que tenha um maior rendimento. Ok? Primeiro passo é limpar a tela novamente, limpar o registro. O cálculo agora vai ser feito de A dado F. É aquele exemplo onde o indivíduo pretende fazer desembolsos mensais em um plano de previdência privada para acumular R$ 1 milhão durante 25 anos de sua vida. Ele vai fazer então, ele pretende ter um valor futuro de 1 milhão. Esse será o valor futuro, esse é o valor futuro esperado. Ele vai durante 300 meses, são 25 anos, né? A uma taxa de 0,9%. Então a pergunta é, quanto que ele tem que desembolsar mês a mês? Qual que é a série uniforme de pagamentos que ele deve efetuar? Tá aí, o valor de R$ 656,88 mensais, para que ao final de 25 anos ele tenha conseguido ajuntar o seu primeiro milhão.